Olá, olá, oitavo ano! Estamos de volta, né? Depois desse período aí de férias que vocês tiveram. E vamos retomar, hein? Vamos retomar, vamos fechar esse ciclo aí. Esse 2020 que não desgarra da gente, mas a gente vai conseguir superar. A gente vai vamos finalizar isso com êxito, né? E aí, enquanto isso, vocês vão focando nas atividades, eu vou enviando aqui vídeos e para a gente dar continuidade ao nosso assunto, tá? Nós vimos anteriormente sobre a independência do Brasil, o papel de Dom Pedro nesse processo todo, e a gente vai falar agora exatamente sobre esse primeiro reinado, que é o período de governo do Dom Pedro I, né? Que ele assume como imperador do Brasil com esse título, Dom Pedro I, mas todo país ele precisa de uma constituição, né? E aí o que é constituição? Isso aí precisa ficar ligado. A gente falou muito sobre isso quando tratamos de Revolução Francesa. É esse conjunto de leis de um país. Todo o Estado, todo o país, ele precisa dessa constituição. São as leis máximas. Não tem nenhuma determinação que possa passar por cima da Constituição. Por isso que algumas pessoas, vocês já devem ter ouvido falar assim, isso aí é inconstitucional. O que quer dizer? Que são determinações ou propostas de lei que não estão de acordo com a Constituição. Então elas não têm valor, são inconstitucionais. Ok? Bom, entendendo isso, o Brasil agora que estava nascendo enquanto um país, né, enquanto um novo Estado, independente de Portugal, agora precisa de uma Constituição. Então é a primeira Constituição na nossa história. Até então, as nossas leis estavam diretamente ligadas a Portugal. Agora não. E para isso, então, é reunido uma série de deputados, né, que eles vão formar a chamada Assembleia Nacional Constituinte. E esses deputados, foram se reunir, discutir para a elaboração de uma Constituição para o país. Pois bem, em meio a essas discussões, e aí com a liderança dos irmãos Andrada, né, José Bonifácio, irmão dele Antônio Carlos, chega o Dom Pedro, ele percebe que a Constituição que estava sendo elaborada tirava dele os poderes que ele imaginava que teria. Então isso não agradou o Dom Pedro. Era uma Constituição de caráter liberal, em que ele não teria os poderes que ele gostaria, que ele imaginava. Pois bem, então ele toma uma decisão extremamente controversa. Ele manda simplesmente fechar a Assembleia Nacional Constituinte. Então, se não estava do agrado dele, se não estava legal, ele simplesmente manda fechar, manda soldados lá para frente da Assembleia. Alguns deputados, inclusive, são presos, inclusive os irmãos Andrada. E aí isso ficou conhecido, esse episódio, como a Noite da Agonia. Bom, então a gente já viu aí, ele manda fechar essa Assembleia Constituinte e aí ele convoca, ele chama 10 pessoas da sua confiança para elaborar uma Constituição que tivesse a cara do Dom Pedro, que fosse da maneira como ele desejava. E aí então essa ficou pronta, a chamada Constituição de 1824. Então olha o detalhe, pessoal, a nossa primeira Constituição, ela foi outorgada por Dom Pedro, ela foi imposta, ok? E aí a gente vai ver agora algumas características fundamentais dessa primeira Constituição da nossa história. Então, uma delas é que o Brasil seria uma monarquia hereditária, ou seja, seria um rei no poder e passado de pai para filho, diferente dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, que optaram por um modelo republicano, de presidentes eleitos. Aqui não, aqui definiu-se pela monarquia, tá? E uma estrutura de poder centralizado. Por exemplo, teriam as chamadas províncias, o que a gente entende como estado hoje. Estado de São Paulo, estado da Bahia, estado de Pernambuco. Na época era conhecido como províncias. E todos os governantes dessas províncias, que eram chamados de presidentes de província, eles eram nomeados pelo próprio imperador.
Então, Dom Pedro que nomeava. Botava ali o presidente da província de São Paulo, da Bahia, do Ceará, era tudo nomeado por ele. Então, por isso que a gente fala que esse poder era centralizado, ok? Uma outra característica importante dessa Constituição é com relação ao voto. O voto, ele era censitário. Então, o que é um voto censitário? Você tem que ter uma renda mínima para votar. Falamos sobre isso também quando tratamos de Revolução Francesa. Então, somente uma parcela pequena da população tinha acesso ao voto, né? Os mais prestigiados economicamente. E uma outra característica que é fundamental, que é marcante dessa Constituição, é uma inovação brasileira aí, né? O chamado quarto poder. Como assim? Quando a gente vê lá no iluminismo, né, das propostas, a ideia de separação de poderes em três, que são eles: o executivo, o legislativo e o judiciário. Já falamos sobre isso, né? Mas aí nós decidimos aqui incluir um quarto poder. Então a nossa Constituição tinha a inclusão do poder moderador. O que era o poder moderador, pessoal? Era de uso exclusivo do imperador, e com esse poder moderador, ele podia interferir em qualquer um dos três poderes. Então, olha só, se o poder executivo, os ministros, estavam agindo em desagrado, em desacordo com o imperador, ele simplesmente trocava, interferia ali, tá? Se o poder legislativo, os deputados, ele mandava fechar, tirava, interferia, no judiciário também, ok? Então esse poder moderador, ele tinha esse papel, dava direito ao imperador interferir em qualquer um dos três poderes. Então a gente percebe que essa é uma Constituição de caráter autoritário, né? Principalmente por causa do poder moderador. Tranquilo, pessoal? Bom, e aí só para a gente finalizar essa nossa aula aqui, isso trouxe repercussão. A notícia dessa Constituição outorgada, a inclusão de um poder moderador, isso não soou bem para alguns setores da população, e no Nordeste, especificamente lá em Pernambuco, vai acontecer uma insatisfação, uma revolta quanto a isso. A região nordestina já não vinha bem economicamente, né? Então você soma aí a crise econômica com esse caráter autoritário da Constituição, o poder moderador, isso aí foi motivo para uma revolta. E aí então outras províncias ainda se uniram a Pernambuco, como Paraíba, Rio Grande do Norte, deixa eu pegar minha colinha aqui, Ceará, Alagoas. Então resolveram se separar do Brasil e formar a chamada Confederação do Equador. Então era a instituição de um governo republicano separado do restante do Brasil, por causa desses desacordos, né? Bom, o resultado disso aí é que o governo manda tropas e reprime duramente, tá? Os principais líderes foram mortos, foram executados, inclusive um deles, que era um representante da Igreja Católica, que é o Frei Caneca. O Frei Caneca também foi condenado à morte, mas como era alguém ligado à igreja e ele tinha um respeito grande por parte da população, na hora da execução ele seria executado por enforcamento. Mas os carrascos, ninguém queria ser o autor da morte do Frei Caneca. Então um jogava para o outro, eu que vou fazer, eu não. Então resolveram fazer o seguinte, então vamos matar por fuzilamento, que aí todo mundo atira ao mesmo tempo e não fica a responsabilidade só nas costas de uma pessoa só. Então a Confederação do Equador, ela foi reprimida, né, de forma dura, mas a gente vai ver nas próximas aulas a sequência disso aí, do governo de Dom Pedro I. Tá bom, galera? Valeu para vocês, um grande abraço.